Prazer, eu sou o Luca Leal e você está no L79. E mais uma vez eu trago aqui uma dobradinha. Dois filmes do mesmo diretor que foram lançados até recentemente, pertencem ao mesmo gênero e que foram grandes sucessos. Eu tô falando de O Farol e A Bruxa. E como de costume, esse vídeo é dividido em duas partes. A primeira eu vou falar de A Bruxa, fazer todo um panorama sobre o filme, falar a sinopse e no final dar a nota. Então a gente pula pro filme seguinte, que nesse caso vai ser O Farol. E aí a mesma coisa, todas as minhas considerações e no final a nota. Então vamos lá falar de A Bruxa, o primeiro longa-metragem de Robert Eggers. Nossa, eu já vou aqui começar rompendo um padrão do canal, porque eu não vou começar com a sinopse. Por quê? Porque eu acho que você deveria ver esse filme sem saber de nada da história para se surpreender o máximo possível. A Bruxa é um filme que eu assisti lá na época do lançamento, não estava esperando nada, afinal não conhecia o diretor, era o primeiro trabalho dele, e falei, vamos lá e vamos ver o que vai dar. Passou 20 minutos, a sala de cinema que estava cheia estava em completo silêncio e eu grudado na cadeira. Esse é um daqueles filmes que são chamados hoje em dia de pós-terror, eu odeio esse termo, ou também são chamados de terror psicológico. Ele vai trabalhar muito mais a construção do clima do que o susto propriamente dito. Foi também o filme responsável por mostrar a Anya Taylor-Joy para o mundo. E ela faz um trabalho fantástico aqui e é a minha personagem favorita. Sua construção gradual é muito interessante, as inseguranças da personagem, os medos, os conflitos, dá pra se colocar na pele dela. E é um filme que vai trabalhar o tempo todo essa tensão, esse suspense do que pode acontecer. Às vezes não está acontecendo absolutamente nada na cena, mas você está completamente entregue, aflito e pensando, meu Deus, o que vai acontecer? Qual é o próximo passo? Ai meu Deus! Só que é um filme que, por ter essa linguagem um pouco mais lenta, da construção do clima, da ambientação, poucos diálogos, ele vai afastar algumas pessoas que podem achar tedioso. Mas eu repito, vale uma experiência de imersão, assim como o cinema. Celular pra longe, evita pausar para ir no banheiro, deixa tudo escurinho, maior tela possível, melhor áudio possível e se entrega, vai pra dentro do filme. Com isso, eu te garanto que é impossível você terminar o filme e não considerar que teve uma experiência única. Robert Eggers, junto com seu diretor de fotografia, conseguem fazer sequências extremamente amedrontadoras com a pouca coisa, simples. É como se ele pegasse uma xícara e te fosse... Isso não é uma xícara, não tem uma xícara. Então uma caneca. Ele pega uma caneca e faz isso aqui virar algo tenebroso. Uma brincadeira entre dois irmãos de tampar e sumir, aparecer. Meu Deus, que tensão! E tipo, isso é logo no início. E existe também todo um trabalho de referência artística que consegue imprimir ali às vezes você olha a tela e parece que está vendo um quadro. E realmente foram cenas inspiradas em quadros, postas lado a lado, são semelhantes demais. Agora, fazendo uma visão geral, A Bruxa é um filme que trabalha o terror de forma gradativa. O suspense é constante e o medo também. A construção do clima, o desenvolvimento dos personagens, poucos diálogos, aquela musiquinha bem leve no fundo, imagens que parecem quadros aterrorizantes. Esse é um filme para te dar frio na espinha, uma experiência marcante e memorável. Com isso, A Bruxa, de Robert Eggers, fecha com nota 10. E agora a gente parte para o segundo filme de Robert Eggers. A gente está falando de O Farol.
How long have we been on this rock? 5 weeks? 2 days? Help me to recollect. Dois faroleiros vão para uma ilha. Lá, eles terão que cuidar de um farol, da casinha e do anexo onde fica uma série de ferramentas. No entanto, com o passar dos dias, as coisas vão ficando intensas. Loucura, devaneios, pesadelos, assombrações. O que seria aquilo que está assombrando os faroleiros? Se a bruxa usou pelo silêncio, pela construção do clima, esse aqui usou em todos os aspectos. Da fotografia, a narrativa, o roteiro, a direção, as atuações, tudo é único. Ele se utiliza de um formato de tela muito característico, não chega nem a ser um 4x3, ele é bem quadradão mesmo. Além disso, tem o preto e branco, que valoriza muito o cinza. Olha que curioso, é um filme que, por exemplo, quando ele filma um mar, a gente vê umas 30 cores de cinza. 50 tons de cinza nunca foi tão real. E o roteiro nos põe na pele dos personagens. Nós conhecemos tanto as suas rotinas como seus piores pesadelos. O início existe todo um trabalho de construção para mostrar o dia a dia daqueles dois homens. Então a gente tem muitas cenas deles carregando o carrinho de mão, limpando o esgoto, pintando, e parece até banal. Mas quando a gente chega na segunda metade do filme, a gente compreende toda essa construção. É um filme com uma pegada do terror cósmico de um Lovecraft. A gente vai ter ali mitos da cultura do mar, envolvendo faroleiros, piratas, sereias. Eu curto muito isso, esse filme foi um verdadeiro presente. E vocês acharam que eu ia esquecer de comentar, mas não. Temos as atuações brilhantes de Robert Pattinson e William Dafoe. Ambos são surtados na medida do possível, eles demoram tempos diferentes para chegar em seu ápice, mas quando entregam, meu Deus! Existem cenas de diálogos sensacionais, assim como também monólogos, cenas em que cantam, dançam, se embebedam, tudo é muito bem feito e incrível. Você acredita naqueles caras, compra a loucura deles e você em momento nenhum estranha o estranho. Robert Pattinson já se provou inúmeras vezes um ótimo ator. Eu cito como exemplo Cosmópolis e Bom Comportamento, que inclusive eu acho o melhor trabalho dele, e aqui em Farol ele só reforça isso. William Dafoe eu nem preciso falar nada, né? O cara destrói, todo ano ele tá em vários filmes, eu acho que ele é o que mais trabalha em Hollywood. Indo até numa certa contramão de A Bruxa, esse não é um filme que vai te deixar com medo, ele vai te deixar desconfortável, causa até repulsa. Existem momentos que eu fiquei realmente enojado. Além da desorientação, a trilha sonora não colabora, os personagens pulam de um lado para o outro, a cronologia não é muito bem marcada, às vezes há transições de 2 dias, às vezes de 10 minutos, às vezes de 2 semanas. E tudo isso é muito bem colocado, é tudo proposital. Você perde o senso de tempo, espaço ou qualquer outra coisa, igual os marinheiros. Agora, fazendo uma visão geral, O Farol foi um dos melhores filmes de 2019. Eu assisti e tive uma série de sensações e emoções, senti desprezo, nojo, angústia. Eu fiquei completamente perdido, mas entregue à experiência. Assim como A Bruxa, eu recomendo que apague tudo, largue celular, evite pausar e assista numa tacada só. Você não vai se decepcionar e quando terminar vai ter uma experiência cinematográfica muito singular. Esse é um filme que rende também muitos debates. Se você tiver amigos que assistiram o filme ou que ainda não assistiram, vocês podem marcar para ver e depois ficarem discutindo. Sério, rende muita discussão, muita teoria. Eu até agora quero descobrir alguns significados ocultos ali. Se você assistiu o filme e curtiu bastante essa vibe, eu te passo uma dica. Vá atrás das obras de H.P. Lovecraft. Recentemente, inclusive, a HBO fez uma série chamada Lovecraft Country, que se passa no universo desse autor. E com isso, o segundo filme de Robert Eggers, O Farol, fecha com nota 9.